Ela ajudava um idoso a trocar um pneu. No banco de trás, o milionário escutava. Cada palavra simples era pura verdade, e ele nunca mais conseguiu esquecê-la. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A tarde ensolarada em Florianópolis contrastava com o humor de Luciana Ribeiro. A pedagoga de 35 anos dirigia seu carro pela SC 401, a caminho de mais uma entrevista de emprego. Após 5 anos dedicados a uma ONG que fechara por falta de recursos, ela agora buscava reinventar-se profissionalmente. Apesar das dificuldades, Luciana mantinha um sorriso no rosto e a esperança de que dias melhores viriam. O trânsito fluía tranquilamente naquela tarde de quinta-feira, algo raro para os padrões da capital catarinense. Luciana aproveitava para apreciar a paisagem deslumbrante, com a Baía Norte à esquerda refletindo o céu azul e à direita os morros cobertos pela Mata Atlântica. Esta era uma das poucas alegrias que ainda restavam em sua rotina desgastante de busca por trabalho. Ao passar pelo conhecido trecho que ligava o centro às praias do norte da ilha, Luciana avistou um carro parado no acostamento. Um senhor de tintes, cabelos grisalhos e postura encurvada, parecia lutar com um pneu furado. Sem pensar 2 vezes, ela sinalizou, diminuiu a velocidade e estacionou logo à frente. "Precisa de ajuda, senhor?" perguntou Luciana, aproximando-se com um sorriso acolhedor. CEO. Homem, que devia ter seus 70 anos, ergueu o olhar, revelando olhos cansados, mas gentis. Enxugou o suor da testa com um lenço já úmido e assentiu. "Ah, minha filha, seria uma bênção. Estou aqui há quase 1 hora tentando trocar este pneu, mas as juntas já não são as mesmas", respondeu com um sotaque que não era da região. "Meu nome é Luciana", ela se apresentou, já arregaçando as mangas da camisa social que vestira para a entrevista. "Deixa que eu ajudo. Meu pai me ensinou a trocar pneus desde pequena. Geraldo Mendonça, muito prazer", ele respondeu, oferecendo uma mão calejada para um cumprimento firme. "Sou do interior de Minas. Estou apenas visitando minha neta que estuda na Universidade Federal aqui." Enquanto preparava o macaco e começava a afrouxar os parafusos da roda, Luciana engajou seu Geraldo em uma conversa despretensiosa. Descobriu que ele fora professor de filosofia durante toda a vida, aposentando-se há poucos anos. Falava com paixão sobre educação e sobre como acreditava que pequenos gestos de bondade poderiam transformar o mundo. "A senhora está me salvando hoje, dona Luciana. Nos tempos de agora, raro ver alguém parar para ajudar um velho como eu", comentou seu Geraldo, observando a habilidade com que ela trocava o pneu. "Por favor, me chame só de Luciana." Ela sorriu, continuando o trabalho. "E não é nada demais. Acredito que devemos ajudar quando podemos. A vida já é difícil demais para enfrentarmos tudo sozinhos." O que nenhum dos dois percebia era que a poucos metros dali um BMW X5 preto havia estacionado. Dentro dele, Rodrigo Albuquerque, 45 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, observava a cena com curiosidade. Ele estava voltando de uma reunião fracassada com investidores e havia parado para atender algumas ligações urgentes quando notou a interação entre Luciana e seu Geraldo. Rodrigo era conhecido no mundo empresarial por sua frieza calculista e pela capacidade de tomar decisões difíceis sem pestanejar. Construíra seu império do zero, vindo de uma família humilde do interior do Paraná. Agora, com escritórios em 3 capitais brasileiras e expandindo para o exterior, ele raramente tinha tempo para observar cenas cotidianas como aquela. Algo na naturalidade com que Luciana ajudava o idoso o intrigava. Nos últimos anos, Rodrigo havia se cercado de pessoas interesseiras que só se aproximavam pelo que ele poderia oferecer. Ver alguém ajudando um desconhecido sem expectativa de recompensa parecia quase uma cena de outro mundo. Enquanto isso, Luciana e seu Geraldo continuavam sua conversa. Ela contava sobre seu trabalho na ONG, que atendia crianças em comunidades carentes de Florianópolis, ensinando música e artes como forma de inclusão social.
Infelizmente, perdemos os patrocinadores principais há 3 meses. Tive que me despedir de 30 crianças que considerava quase como filhos, ela relatou com a voz embargada, enquanto apertava o último parafuso da roda. Agora estou tentando recomeçar, mas não é fácil encontrar trabalho na minha área com a valorização adequada. Seu Geraldo ouvia atentamente, assentindo com empatia. Sabe, minha jovem, em meus 50 anos como educador, aprendi que as maiores reviravoltas da vida costumam vir disfarçadas de infortúnios. Talvez esse fechamento seja apenas o prelúdio de algo maior. Luciana sorriu, apreciando a sabedoria nas palavras do Senhor. Terminou de guardar as ferramentas no porta-malas e bateu as mãos para limpar a graxa. Pronto, seu Geraldo. O Senhor já pode seguir viagem tranquilo. Nem sei como agradecer, minha filha. Quanto lhe devo pelo serviço? Luciana fez um gesto de negação com as mãos. Não me deve nada. Só prometa que vai dirigir com cuidado e, quando puder, passe essa gentileza adiante. O idoso sorriu, seus olhos marejados de emoção. Sabe, você me lembra muito uma aluna que tive há muitos anos. Ela tinha esse mesmo espírito generoso, essa mesma luz no olhar. Dentro do BMW, Rodrigo sentiu um estranho aperto no peito. Havia algo familiar na figura do velho professor, algo que mexia com memórias há muito enterradas em sua mente. Pegou seus óculos escuros do porta-luvas e ajustou o retrovisor para observar melhor a cena. Seu Geraldo abraçou Luciana em agradecimento e, nesse momento, deixou cair uma antiga caneta tinteiro que carregava no bolso da camisa. Luciana rapidamente se abaixou para pegá-la, notando uma inscrição gravada. Para o mestre com gratidão, R.A. Essa caneta parece especial, comentou, devolvendo o objeto ao dono. Oh, sim, respondeu seu Geraldo, guardando-a com cuidado. Foi um presente de um aluno muito especial há muitos anos. Um rapaz brilhante, que veio de uma família humilde, mas tinha uma determinação fora do comum. Ele dizia que eu havia mudado sua vida com minhas aulas de filosofia. O velho professor sorriu perdido em lembranças. Às vezes me pergunto o que aconteceu com ele. No BMW, Rodrigo sentiu seu coração acelerar. A mão que segurava o celular tremia ligeiramente. Aquela caneta. Ele a havia comprado com seu primeiro salário como programador júnior, economizando durante meses para presentear o professor que havia mudado sua vida ao incentivá-lo a seguir na área de tecnologia. Impossível, murmurou para si mesmo. Não pode ser o professor Mendonça. Enquanto isso, Luciana olhava para o relógio e percebia que estava atrasada para sua entrevista. Com um suspiro resignado, despediu-se de seu. Geraldo, preciso ir. Infelizmente tenho uma entrevista de emprego e já estou atrasada. Vá com Deus, minha filha. E muito obrigado novamente. Aqui está meu cartão com telefone, se precisar de qualquer coisa ou só para um bom papo sobre filosofia. Ofereceu o idoso, estendendo um cartão simples com seus dados. Luciana aceitou o cartão, guardou-o na bolsa e caminhou de volta para seu carro. Quando já estava prestes a partir, notou o BMW estacionado mais à frente e, por um breve instante, seus olhos cruzaram com os de Rodrigo através do retrovisor. Foi um olhar rápido, quase imperceptível, mas que carregava uma estranha sensação de reconhecimento, como se o destino houvesse colocado os três ali naquele momento por alguma razão maior. Ela deu partida em seu carro e seguiu seu caminho, sem imaginar que aquele simples gesto de bondade em uma tarde ensolarada seria o início de uma jornada que transformaria não apenas sua vida, mas também a de seu Geraldo e do misterioso homem no BMW. Como esperado, Luciana não conseguiu o emprego. A entrevista havia sido remarcada para a semana seguinte devido ao atraso, e ela voltava para casa com sentimentos mistos. Por um lado, lamentava a oportunidade perdida. Por outro, não se arrependia de ter parado para ajudar seu Geraldo. Havia algo reconfortante na conversa com aquele senhor que a fez sentir que estava no caminho certo, mesmo com todos os obstáculos. Ao chegar em seu pequeno apartamento no bairro Trindade, próximo à Universidade Federal, Luciana foi recebida por Mel, sua gata de estimação. O lugar era simples, mas acolhedor.
decorado com plantas, livros e algumas fotografias das crianças da ONG. Jogou a bolsa sobre o sofá e deixou escapar um suspiro cansado. As economias estavam acabando e as contas não paravam de chegar. Enquanto preparava um café, Luciana lembrou-se do cartão que seu Geraldo lhe dera. Retirou-o da bolsa e observou a informação impressa em letras simples. Geraldo Mendonça, professor aposentado de Filosofia, Belo Horizonte, MG, seguido de um número de telefone. Por alguma razão, guardou o cartão com cuidado em sua agenda, como se intuísse que aquele encontro ainda renderia desdobramentos. Naquela mesma noite, a poucos quilômetros dali, no luxuoso resort Jurerê Internacional, Rodrigo Albuquerque não conseguia dormir. A visão de seu antigo professor havia despertado memórias há muito adormecidas. Lembrou-se de sua infância humilde em Maringá, de como havia conquistado uma bolsa em uma escola particular graças ao incentivo de um único professor que acreditou em seu potencial. Professor Mendonça, murmurou, observando a cidade iluminada pela janela de sua suíte. Depois de todos esses anos, Rodrigo pegou seu notebook e começou a pesquisar. Não foi difícil encontrar informações sobre Geraldo Mendonça. O professor havia se aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais há 5 anos e mantinha um blog sobre filosofia e educação. Havia também referências a um livro publicado sobre ética e tecnologia, tema que sempre fora caro ao velho mestre. Enquanto navegava pelas informações, Rodrigo se perguntava sobre a mulher que ajudara seu professor. Havia algo nela, uma autenticidade, uma presença que o intrigava. Em seu mundo de negócios, raramente encontrava pessoas genuínas. A maioria estava sempre buscando vantagens, conexões, oportunidades. Aquela mulher havia simplesmente parado para ajudar um idoso, sem esperar nada em troca. Na manhã seguinte, Luciana acordou cedo. Tinha uma entrevista de emprego em uma escola particular às 10 horas e estava determinada a não se atrasar desta vez. Vestiu-se com cuidado, optando por um conjunto discreto, mas elegante. Enquanto preparava seu café da manhã, recebeu uma ligação de número desconhecido. Alô? Atendeu, hesitante. Luciana? Aqui é Geraldo Mendonça, o senhor que você ajudou ontem na estrada. Seu Geraldo, que bom ouvir sua voz. Está tudo bem com o senhor? Sim, minha jovem, graças a você. Liguei para agradecer novamente e para fazer um convite. Minha neta está organizando um pequeno evento na universidade sobre educação e inclusão social. E pensei que você, com sua experiência na ONG, poderia contribuir com o debate. Seria uma honra ter alguém com seu conhecimento e coração. Luciana sentiu-se tocada pelo convite. Claro, seria um prazer. Quando será? Neste sábado, às 14 horas, no auditório da reitoria. Nada muito formal, mas uma boa oportunidade para networking. Quem sabe não surge algo interessante para você. Depois de anotar os detalhes e confirmar sua presença, Luciana desligou o telefone com um sorriso. Talvez seu Geraldo estivesse certo sobre reviravoltas disfarçadas de infortúnios. Enquanto isso, em seu escritório temporário no hotel, Rodrigo conduzia uma videoconferência com executivos de sua empresa em São Paulo. A Tecvisão, companhia que fundara há 15 anos, havia se tornado uma das principais desenvolvedoras de soluções tecnológicas do país, com foco em sustentabilidade e impacto social. Ironicamente, embora seus produtos fossem voltados para melhorar a vida das pessoas, Rodrigo havia se distanciado cada vez mais do contato humano real. Não me interessa se o projeto vai atrasar. Quero resultados, não desculpas, disse rispidamente, para um de seus gerentes, encerrando a chamada logo em seguida. Sua assistente, Camila, entrou na sala com uma xícara de café. Seu café, Sr. Albuquerque. E lembrete de que o senhor tem o evento na universidade no sábado. Sua participação foi confirmada como palestrante principal. Rodrigo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Que evento? O Fórum sobre Tecnologia e Educação. A senhorita Beatriz Mendonça enviou o convite há 3 semanas e o senhor confirmou. Ela é estudante de doutorado na UFSC e... Mendonça? Rodrigo interrompeu, subitamente interessado.
Beatriz Mendonça? Sim, senhor. Segundo meus registros, ela é neta de um antigo professor seu. O senhor mencionou que gostaria de participar como forma de retribuição. Rodrigo recostou-se em sua cadeira pensativo. O destino estava pregando-lhe uma peça curiosa. Primeiro reencontrar seu antigo professor na estrada, e agora descobrir que estaria no mesmo evento organizado por sua neta. Prepare uma apresentação sobre nossos projetos educacionais, Camila. Quero algo impactante, mas genuíno. No sábado à tarde, o auditório da reitoria da UFSC estava moderadamente cheio. Estudantes, professores e profissionais da área de educação e tecnologia haviam se reunido para o evento, que prometia discutir inovações e desafios no ensino brasileiro. Luciana chegou com 15 minutos de antecedência, vestindo um vestido azul simples, mas elegante. Procurou por seu Geraldo entre os presentes e o encontrou conversando animadamente com uma jovem de aproximadamente 30 anos que compartilhava seus olhos gentis e sorriso acolhedor. "Luciana, que bom que veio!" exclamou o professor ao vê-la. "Esta é minha neta, Beatriz Mendonça, a organizadora do evento. Bea, esta é a moça que me ajudou na estrada, aquela que te contei." Beatriz estendeu a mão com um sorriso caloroso. "Muito obrigada por ajudar meu avô. Ele não para de falar sobre você desde aquele dia." Luciana sorriu, sentindo-se imediatamente à vontade. "Foi um prazer conhecê-lo. Seu avô é uma pessoa incrível. Venha, deixe-me apresentá-la a alguns colegas. Seu Geraldo me contou sobre seu trabalho com as crianças da comunidade. Temos alguns professores aqui que desenvolvem projetos similares." Enquanto Beatriz a conduzia pelo auditório, apresentando-a a diversas pessoas, Luciana não notou a chegada de uma comitiva de executivos pela entrada lateral. Rodrigo Albuquerque, vestindo um terno impecavelmente cortado, entrou acompanhado por 2 assistentes que carregavam equipamentos para sua apresentação. Seu Geraldo, porém, o reconheceu imediatamente. Mesmo após tantos anos, aquele olhar, determinado, e a postura confiante eram inconfundíveis. Por um momento, o velho professor ficou paralisado, observando seu antigo aluno, agora um homem bem-sucedido e poderoso. "Rodrigo", murmurou para si mesmo, sentindo uma onda de orgulho misturada com melancolia. Enquanto os organizadores preparavam o início do evento, Luciana conversava animadamente com uma professora da Faculdade de Educação que demonstrara interesse em seu trabalho na ONG. Pela primeira vez em meses, sentia-se energizada, conectada com pessoas que compartilhavam seus valores e visão de mundo. "Senhoras e senhores, vamos dar início ao nosso fórum", anunciou Beatriz ao microfone. "É com grande honra que recebemos hoje um dos mais inovadores empresários do setor tecnológico do Brasil. Alguém que tem revolucionado a forma como pensamos a interface entre tecnologia e educação. Por favor, recebam o CEO da TechVisão, Rodrigo Albuquerque." Um murmúrio de excitação percorreu o auditório enquanto Rodrigo caminhava até o palco. Luciana, curiosa, virou-se para ver o palestrante e sentiu um leve sobressalto ao reconhecer o homem do BMW que vira brevemente na estrada. "Boa tarde a todos", começou Rodrigo, sua voz firme ecoando pelo auditório. "Antes de iniciar minha apresentação sobre os projetos educacionais da TechVisão, gostaria de fazer um agradecimento especial. Há muitos anos, um professor mudou o rumo da minha vida ao acreditar em um menino pobre do interior do Paraná. Ele me ensinou que conhecimento sem humanidade é vazio, que tecnologia sem propósito é apenas consumo. E por uma dessas coincidências maravilhosas da vida, esse professor está aqui hoje." Os olhos de Rodrigo varreram o auditório até encontrar seu Geraldo, visivelmente emocionado. "Professor Mendonça, o senhor provavelmente não se lembra de todos os seus alunos, mas tenho certeza que cada um deles se lembra do senhor. Obrigado por ter sido a primeira pessoa a me mostrar que eu poderia ser mais do que as circunstâncias me permitiam." Um aplauso espontâneo irrompeu no auditório. Seu Geraldo, com lágrimas nos olhos, assentiu em reconhecimento. Luciana, ao seu lado, observava a cena comovida, começando a entender a conexão entre os 2 homens. Rodrigo então iniciou sua apresentação, falando sobre as iniciativas de sua empresa
para democratizar o acesso à tecnologia educacional. Falou com paixão sobre a importância de unir inovação tecnológica com valores humanos, sobre como empresas tinham responsabilidade social e como a educação era a chave para transformar o país. Enquanto o ouvia, Luciana não podia deixar de notar a contradição entre o discurso apaixonado e a expressão fria e calculista que vira no homem dentro do carro. Havia algo dissonante, como se o empresário estivesse representando um papel que não era totalmente seu. Ao final da apresentação, durante a sessão de perguntas, Luciana criou coragem e levantou a mão. Beatriz, que moderava o debate, lhe concedeu a palavra. Senhor Albuquerque, sua empresa desenvolve tecnologias impressionantes para a educação, mas na prática, quantas escolas públicas realmente têm acesso a elas? Como garantir que esses recursos não aumentem ainda mais a desigualdade entre quem pode e quem não pode pagar? Um silêncio tenso percorreu o auditório. A pergunta, embora respeitosa, era direta e tocava em um ponto sensível. Rodrigo ajustou a gravata, visivelmente surpreendido pela abordagem. Uma excelente pergunta, senhora. Luciana Ribeiro. Trabalhei 5 anos com crianças de comunidades carentes aqui em Florianópolis. Rodrigo estreitou os olhos, reconhecendo-a finalmente como a mulher que ajudara seu professor na estrada. Senhorita Ribeiro, você toca em um ponto crucial. Tecnologia sem acesso é privilégio, não democratização. Por isso, anuncio hoje que a Tecvisão está lançando um programa de parceria com escolas públicas, começando aqui por Santa Catarina. Queremos que nossos recursos estejam disponíveis para todos, não apenas para quem pode pagar. A resposta foi recebida com aplausos entusiasmados. Luciana, porém, manteve uma expressão cética. Era fácil fazer promessas em um palco. Difícil era implementá-las na realidade complexa das escolas públicas brasileiras. O que ela não sabia era que sua pergunta havia mexido profundamente com Rodrigo, despertando uma inquietação adormecida. Pela primeira vez em muito tempo, ele se viu confrontado não apenas por palavras, mas pelo olhar direto e honesto de alguém que conhecia de perto a realidade sobre a qual ele falava com eloquência, mas distanciamento. Após o término do evento, os participantes se reuniram em uma pequena recepção no jardim da reitoria. Grupos se formaram em torno das mesas de café, enquanto conversas animadas sobre educação e tecnologia preenchiam o ar. Rodrigo, cercado por admiradores e potenciais parceiros de negócios, mantinha um sorriso diplomático enquanto distribuía cartões e promessas de reuniões futuras. De longe, Luciana o observava. Havia algo naquele homem que a intrigava, a dualidade entre o discurso apaixonado e a postura calculista, entre as palavras inspiradoras e o olhar frio que ela captara na estrada. Tomando um gole de seu café, ela decidiu se afastar um pouco da agitação, caminhando até um banco sob uma enorme figueira que dominava o centro do jardim. Sua pergunta colocou o empresário contra a parede, comentou seu Geraldo, aproximando-se dela com passos lentos e sentando-se ao seu lado. Gostei de ver. Não foi minha intenção constrangê-lo, respondeu Luciana. Mas cansei de ouvir promessas vazias de pessoas que nunca pisaram em uma escola pública ou conversaram com uma criança que não tem o que comer, quanto mais um tablet para estudar. O velho professor sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de sabedoria e melancolia. Sabe, Rodrigo não foi sempre assim. Ele vem de uma família muito humilde, estudou em escola pública a vida toda. Entrou na universidade por mérito, próprio trabalhando durante o dia e estudando à noite. Luciana arqueou as sobrancelhas, surpresa com a revelação. Ele parece tão desconectado da realidade. O sucesso às vezes tem esse efeito sobre as pessoas, seu Geraldo suspirou. Elas se cercam de tanto conforto que esquecem como é viver sem ele. Mas no fundo, acredito que ainda existe algo do menino que conheci, aquele que queria mudar o mundo com tecnologia acessível a todos. Enquanto conversavam, não perceberam que Rodrigo havia se desvencilhado de seu grupo e caminhava em direção a eles, com passos decididos, mas uma expressão que revelava certa hesitação. Professor, Mendonça,
chamou ele parando a alguns passos do banco. Seria possível conversarmos um momento? Seu Geraldo sorriu e fez um gesto para que se juntasse a eles. Claro, meu rapaz. Acredito que você já conhece a Luciana, ainda que não formalmente. Rodrigo assentiu, voltando-se para ela com uma expressão difícil de decifrar. Senhorita Ribeiro, sua pergunta foi muito pertinente. Gostaria de ouvir mais sobre sua experiência com educação em comunidades vulneráveis. A sinceridade em sua voz pegou Luciana de surpresa. Ela havia esperado uma abordagem mais defensiva, ou mesmo condescendente. Trabalhei 5 anos no projeto Harmonia, na comunidade do Morro do Horácio, respondeu ela. Ensinávamos música, artes e reforço escolar para crianças de 7 a 14 anos. A maioria nunca tinha tocado um instrumento ou usado um computador antes de chegar até nós. E o que aconteceu com o projeto? Perguntou Rodrigo, sentando-se em uma cadeira próxima. Perdemos o financiamento há 3 meses. Nosso principal patrocinador retirou o apoio alegando realinhamento estratégico de investimentos sociais. Ela explicou, sem conseguir esconder o amargor em sua voz. Tradução. Decidiram investir em projetos com mais visibilidade midiática e menos impacto real. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, tamborilando os dedos na perna. Isso acontece mais do que deveria. Empresas tratam responsabilidade social como estratégia de marketing, não como compromisso genuíno. Incluindo a sua? Perguntou Luciana, olhando-o diretamente nos olhos. A pergunta pairou no ar por alguns segundos tensos. Seu Geraldo observava a interação com interesse, sem intervir, incluindo a minha, admitiu Rodrigo finalmente, surpreendendo tanto Luciana quanto seu antigo professor. Começamos com ideais genuínos, mas ao longo dos anos, as métricas e os resultados para acionistas acabaram se tornando a prioridade. A honestidade inesperada criou um breve momento de conexão entre eles. Luciana viu pela primeira vez um lampejo de vulnerabilidade no rosto do empresário. "Por que está me dizendo isso?" perguntou ela, intrigada. "Porque sua pergunta me fez perceber algo que venho ignorando há muito tempo", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos bem cortados. "E porque o acaso nos colocou no mesmo lugar 2 vezes em menos de 1 semana. Isso me parece significativo demais para ignorar." Seu Geraldo sorriu discretamente, como se assistisse a uma aula onde os alunos chegavam exatamente às conclusões que ele esperava. "Luciana", continuou Rodrigo, "gostaria de conhecer mais sobre o trabalho que você desenvolveu. Na verdade, tenho uma proposta." Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras seguintes. "A TecVisão está desenvolvendo uma plataforma de educação digital para comunidades carentes, e precisamos de alguém que realmente entenda as necessidades reais dessas crianças, não apenas o que nós imaginamos que sejam suas necessidades." Luciana o encarou com ceticismo. "Está me oferecendo um emprego, Sr. Albuquerque?" "Estou oferecendo uma parceria", corrigiu ele. "Precisamos de pessoas como você para garantir que nossos projetos sociais tenham impacto real, não apenas bonitas apresentações em PowerPoint. Consultoria inicialmente, com possibilidade de integrar nossa equipe permanente de inovação social." Antes que Luciana pudesse responder, Beatriz se aproximou do grupo, carregando uma pasta. "Vovô, Luciana, estava procurando vocês", disse ela animadamente, antes de notar Rodrigo. "Sr. Albuquerque, espero que esteja aproveitando o evento." "Certamente", respondeu ele com um sorriso profissional. "Sua organização foi impecável." "Obrigada. Na verdade, queria falar com vocês sobre uma coincidência interessante", continuou Beatriz abrindo a pasta que carregava. "Enquanto pesquisava para minha tese sobre impacto social da tecnologia educacional, encontrei algo que acho que vai interessar a todos." Ela retirou da pasta um artigo acadêmico com o título "Democratização Tecnológica, Bases Filosóficas para uma Educação Digital Inclusiva", e o entregou a Rodrigo. "Este artigo, escrito pelo meu avô há 15 anos, propõe um modelo muito similar ao que sua empresa está implementando agora, Sr. Albuquerque. E o mais interessante", ela se virou para Luciana, "a metodologia que você aplicava no projeto Harmonia segue princípios muito parecidos
com os que meu avô teorizou neste trabalho. Rodrigo examinou o artigo com crescente surpresa. Professor, eu não sabia que você havia publicado isso. Seu Geraldo sorriu humilde. Foi apenas uma contribuição modesta ao debate acadêmico da época. Poucos prestaram atenção, na verdade. Mas isso é... Rodrigo parecia genuinamente impressionado. Isso antecipa muito do que estamos tentando construir agora. A integração de tecnologia com valores humanistas, a ideia de que ferramentas digitais devem complementar, não substituir a interação humana. Ele olhou para seu antigo professor com uma nova admiração. O senhor estava décadas à frente. O mérito não é todo meu, respondeu seu Geraldo. Muitas dessas ideias nasceram de discussões com alunos brilhantes como você. Rodrigo, lembra-se daqueles debates acalorados no laboratório de informática? Você sempre defendia que a tecnologia poderia resolver qualquer problema social, se aplicada corretamente. Um sorriso nostálgico surgiu no rosto de Rodrigo. E o senhor sempre me lembrava que por trás de cada linha de código existe um ser humano, com suas complexidades e contradições. Luciana observava a interação entre os dois com fascínio crescente. Era como assistir a peças de um quebra-cabeça se encaixando lentamente. Então você foi aluno do seu Geraldo? Perguntou. Ela? Não apenas um aluno, respondeu Beatriz, que parecia entusiasmada com a descoberta. Segundo os agradecimentos deste artigo, Rodrigo Albuquerque foi um dos principais colaboradores nas pesquisas iniciais que fundamentaram a teoria. Rodrigo pegou o artigo das mãos de Beatriz e virou até a página de agradecimentos. Lá estava, entre outros nomes. Agradeço especialmente ao jovem estudante Rodrigo Albuquerque, cuja visão inovadora sobre o potencial democrático da tecnologia inspirou muitas das ideias aqui apresentadas. Um silêncio carregado de emoção se estabeleceu entre eles. Rodrigo parecia tocado por um reconhecimento que desconhecia até aquele momento. Professor, disse ele finalmente, com a voz ligeiramente embargada, o senhor nunca me contou sobre isso. Você já tinha partido para São Paulo quando o artigo foi publicado, explicou seu Geraldo. Tentei contactá-lo algumas vezes, mas você estava ocupado construindo seu império. Não havia recriminação em sua voz, apenas uma constatação tranquila. E agora, 15 anos depois, nós três nos encontramos por acaso na beira de uma estrada, observou Luciana, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Parece quase predestinado, completou seu Geraldo, com um brilho nos olhos. Prefiro pensar que são as conexões humanas genuínas que tendem a se reencontrar, mesmo quando separadas pelo tempo e circunstância. Rodrigo olhou do professor para Luciana e então para o artigo em suas mãos. Uma ideia começava a se formar em sua mente, uma ideia que poderia mudar o rumo de sua empresa e talvez reconectá-lo com os ideais que o haviam motivado no início de sua jornada. Tenho uma proposta, disse ele, subitamente animado. Não apenas para Luciana, mas para vocês dois. O que acham de revisitarmos este trabalho? De transformarmos esta teoria em prática em escala nacional? O que exatamente está propondo, Sr. Albuquerque? Perguntou Luciana, ainda cautelosa. Primeiro, por favor, me chame de Rodrigo. Ele respondeu com um sorriso que, pela primeira vez desde que o vira, parecia genuinamente caloroso. E estou propondo que formemos uma equipe. Professor Mendonça com sua base teórica e sabedoria, você com sua experiência prática e eu com os recursos da Tecvisão. Poderíamos criar algo verdadeiramente transformador. Um projeto piloto aqui em Florianópolis, sugeriu Beatriz, contagiada pelo entusiasmo. Para começar, concordou Rodrigo, mas com potencial para expansão nacional se funcionar como esperamos. Luciana trocou um olhar com seu Geraldo, que assentiu discretamente encorajando-a. Estou interessada, disse ela finalmente, mas tenho condições. Estou ouvindo, respondeu Rodrigo, inclinando-se ligeiramente para a frente. Quero autonomia real. Não quero que isso se torne apenas uma peça de marketing para sua empresa. E quero que comecemos pelo Morro do Horácio, com as mesmas crianças que atendíamos antes.
Justo, concordou Rodrigo. Alguma outra condição? Sim, acrescentou ela com um leve sorriso. Quero entender por que você nos observou naquele dia na estrada e não se aproximou. Por que fingiu não reconhecer seu antigo professor? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Ele olhou para seu Geraldo, depois de volta para Luciana. Porque eu tinha vergonha, admitiu finalmente. Vergonha de ter me tornado alguém diferente do jovem idealista que ele conheceu. Alguém que priorizou lucros e expansão em detrimento dos valores que ele me ensinou. Fez uma pausa, respirando fundo. Quando vi vocês dois na estrada, algo despertou em mim, uma memória de quem eu costumava ser, de quem eu queria ser. A honestidade crua da confissão criou um momento de vulnerabilidade compartilhada entre os três. Seu Geraldo colocou uma mão no ombro de seu antigo aluno. Nunca é tarde para redescobrir seu propósito, meu rapaz, disse ele gentilmente. Como eu sempre dizia nas minhas aulas, o verdadeiro sucesso não está no destino, mas na jornada e nas vidas que tocamos ao longo do caminho. Beatriz, que observava a cena com fascínio, tinha lágrimas nos olhos. Isso daria um livro incrível. Sabia? A história de como um encontro casual na estrada reconectou 3 pessoas e desencadeou um projeto que poderia transformar a educação no Brasil. Rodrigo, Luciana e seu Geraldo se entreolharam, cada um processando a magnitude do que estava acontecendo. O que começara como um simples ato de bondade na beira de uma estrada estava se transformando em algo muito maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Na semana seguinte ao evento, Luciana encontrava-se no 15º andar de um imponente edifício comercial no centro de Florianópolis. O escritório regional da Tecvisão ocupava todo o andar, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da ponte Hercílio Luz e da Bahia. A modernidade do ambiente contrastava com o nervosismo que sentia enquanto aguardava na sala de reuniões, rodeada por executivos em trajes formais. Rodrigo havia cumprido sua palavra e marcado uma reunião oficial para discutir o projeto que agora chamavam de Conexão Digital. Sua proposta inicial havia evoluído rapidamente. Não seria apenas um programa educacional, mas uma plataforma integrada que uniria tecnologia, educação humanizada e desenvolvimento comunitário. Enquanto Luciana revisava suas anotações, a porta se abriu e Rodrigo entrou seguido por seu Geraldo. O empresário vestia um terno azul marinho impecável, mas havia algo diferente em sua postura, uma leveza, uma energia renovada que não estava presente no dia do evento na universidade. Bom dia a todos, iniciou Rodrigo tomando seu lugar à cabeceira da mesa. Agradeço a presença de cada um. Hoje não é uma reunião comum. Estamos aqui para redefinir o propósito social da Tecvisão. Murmúrios percorreram a sala. Alguns executivos trocaram olhares preocupados. Rodrigo, interrompeu um homem, de meia idade com expressão séria, os acionistas estão esperando o relatório trimestral na próxima semana. Este pode não ser o momento ideal para mudanças drásticas de direcionamento. Justamente por isso, Carlos, respondeu Rodrigo, com tranquilidade surpreendente. O que apresentaremos aos acionistas não será apenas mais um relatório de crescimento incremental, mas uma visão completamente nova que pode transformar não apenas nossa empresa, mas o setor educacional brasileiro. Ele fez um gesto para Luciana, convidando-a a tomar a palavra. Respirando fundo para controlar o nervosismo, ela se levantou. Bom dia. Sou Luciana Ribeiro, pedagoga com especialização em tecnologias educacionais e experiência em projetos sociais. Apresentou-se, mantendo a voz firme apesar da intimidação que sentia. O projeto que estamos propondo, Conexão Digital, não é apenas mais uma iniciativa de responsabilidade social corporativa. É uma reimaginação completa de como a tecnologia pode ser democratizada para servir comunidades vulneráveis. Durante os 30 minutos seguintes, Luciana apresentou o conceito com paixão e precisão técnica. Falou sobre como a plataforma combinaria hardware acessível, software intuitivo e, o mais importante, formação humana,
Descreveu como o projeto piloto no Morro do Horácio poderia ser documentado, avaliado e posteriormente replicado em escala nacional. Quando terminou, seu Geraldo tomou a palavra, trazendo a fundamentação teórica e filosófica do projeto. Falou com a autoridade tranquila de quem passou décadas refletindo sobre educação, tecnologia e humanismo. O diferencial deste projeto, concluiu o professor, é que ele não trata crianças e comunidades vulneráveis como receptores passivos de caridade tecnológica, mas como co-criadores de soluções para seus próprios desafios. Isso gera não apenas resultados educacionais, mas também dignidade e autonomia. Um silêncio reflexivo tomou conta da sala quando seu Geraldo terminou sua fala. Rodrigo observava atentamente as reações de sua equipe executiva. Alguns pareciam entusiasmados, outros céticos e alguns claramente preocupados com implicações financeiras. Entendo as preocupações que vocês possam ter, disse Rodrigo levantando-se. Sim, isso exigirá investimento. Sim, o retorno não. Será imediato em termos de lucro direto. Mas pensem no que construímos nos últimos 15 anos, uma empresa que domina o mercado, mas que perdeu, em algum momento, sua alma original. Ele caminhou até a janela, contemplando a cidade por um momento, antes de se voltar para a equipe. Quando fundei a Tecvisão, não sonhava apenas em criar a maior empresa de tecnologia do Brasil. Sonhava em transformar vidas através da democratização, do conhecimento. Em algum ponto do caminho nos perdemos nessa missão. O projeto Conexão Digital é nossa chance de reconectar com nosso propósito original. Carlos, o executivo que havia expressado preocupação inicialmente, ajustou os óculos com expressão pensativa. Os números são convincentes, devo admitir, e a abordagem é inovadora, mas o conselho questionará o impacto no próximo trimestre. Deixe o conselho comigo, respondeu Rodrigo com um sorriso confiante. Além disso, este não é apenas um projeto social. É uma oportunidade de desenvolvermos tecnologias e metodologias que poderão criar uma nova linha de negócios voltada para o setor público. Pense no potencial de mercado se provarmos que nossa abordagem funciona. A reunião prosseguiu por mais 2 horas, com discussões técnicas, financeiras e logísticas. Ao final, a maioria dos executivos parecia, se não totalmente convencida, ao menos aberta à ideia. Quando a sala começou a se esvaziar, Rodrigo convidou Luciana e seu Geraldo para permanecerem. Vocês foram brilhantes, disse ele, quando finalmente ficaram a sós. Luciana, sua apresentação foi impecável. Professor, seus argumentos filosóficos deram ao projeto a profundidade que precisávamos. Sua equipe parece competente, mas cautelosa, observou seu Geraldo. São bons profissionais, respondeu Rodrigo com um suspiro. Mas, como eu, foram gradualmente moldados pela lógica do mercado. Precisarão de tempo para readaptar sua visão. Luciana, que estivera silenciosa desde o fim de sua apresentação, finalmente falou. Quando podemos começar efetivamente? As crianças do Morro do Horácio estão há meses sem atividades. Imediatamente, respondeu Rodrigo. Não precisamos esperar a aprovação formal do Conselho para iniciar o projeto piloto. Vou designar uma equipe técnica para trabalhar diretamente com você a partir de amanhã. E quanto ao espaço físico? Perguntou ela. Perdemos nossa sede quando o financiamento acabou. Tenho uma ideia para isso, interveio seu Geraldo, com um brilho nos olhos. Minha neta Beatriz mencionou que a universidade tem um prédio, subutilizado no campus, originalmente destinado a projetos de extensão. Com algumas reformas poderia ser perfeito, próximo à comunidade e com a infraestrutura básica já instalada. Eu posso financiar as reformas necessárias, ofereceu Rodrigo imediatamente, e equipar o local com nossa melhor tecnologia. Precisamos mais do que hardware e software, lembrou Luciana. Precisamos recontratar nossa equipe anterior, educadores, assistentes sociais, psicólogos, pessoas que já conhecem a comunidade e têm a confiança das famílias. Faça uma lista com todos os nomes e qualificações, pediu Rodrigo. Ofereceremos contratos formais com todos os benefícios.
Enquanto discutiam os detalhes práticos, Luciana sentia uma mistura de entusiasmo e incredulidade. Apenas 2 semanas atrás, ela estava desesperada procurando emprego, lamentando o fim do projeto que amava. Agora, estava prestes a reconstruí-lo em uma escala muito maior, com recursos que jamais imaginou ter à disposição. Há algo que preciso confessar, disse Rodrigo, quando a conversa sobre aspectos práticos diminuiu. Desde nossa conversa, no evento, tenho pensado muito sobre minha trajetória, sobre como me afastei dos ideais que me moviam inicialmente. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pequena caixa de madeira. De dentro dela pegou a mesma caneta tinteiro que seu Geraldo carregava no dia em que Luciana o ajudou na estrada. Esta caneta foi um presente que dei ao professor Mendonça quando consegui meu primeiro emprego como programador. Economizei durante meses para comprá-la. Ele girou o objeto entre os dedos, pensativo. Ontem à noite, revirei meus arquivos antigos e encontrei isso. Rodrigo estendeu para eles uma pasta amarelada, de onde retirou um conjunto de papéis, manuscritos. Era um rascunho detalhado de um projeto intitulado Democratização Tecnológica, um plano de ação para escolas públicas brasileiras, datado de 2005. Este foi meu projeto de conclusão de curso, orientado pelo professor Mendonça, explicou ele, com uma mistura de nostalgia e emoção na voz. Está cheio de ingenuidade e imperfeições técnicas, mas a essência é exatamente o que estamos propondo agora com o Conexão Digital. Seu Geraldo pegou os papéis com mãos ligeiramente trêmulas, folheando-os com um sorriso crescente. Eu me lembro deste trabalho, disse o velho. Professor. Era ambicioso, visionário. Na época, muitos professores da banca o consideraram utópico demais. E eles estavam certos, de certa forma, reconheceu Rodrigo. Eu não tinha os recursos, a experiência ou a influência para implementá-lo, mas agora... Ele fez um gesto amplo, abarcando o escritório que simbolizava seu sucesso. Agora tenho todos os recursos necessários, mas havia perdido a visão original. Luciana observava a interação entre os dois homens com uma compreensão crescente. O que parecia inicialmente uma coincidência, seu encontro na estrada, revelava-se agora como um extraordinário realinhamento de destinos. Acredito que não existem coincidências, disse ela pensativa. Talvez esse projeto estivesse esperando o momento certo para nascer, quando os 3 elementos necessários pudessem se alinhar: a filosofia, a experiência prática e os recursos. Representados por nós 3, completou seu Geraldo, assentindo. Enquanto o sol da tarde inundava a sala de reuniões com uma luz dourada, os 3 permaneceram em silêncio por um momento, cada um absorvendo a magnitude do que estavam prestes a construir juntos. Existe mais uma pessoa que precisamos nesta equipe, disse Rodrigo subitamente. Beatriz. O entusiasmo dela pelo projeto, combinado com sua pesquisa acadêmica, seria valioso. Além disso, ela representa a nova geração, a ponte entre nossa experiência e o futuro. Ela ficará encantada, respondeu seu Geraldo com evidente orgulho. Na verdade, ela já está documentando nossa história desde o evento. Diz que é material para sua tese, mas suspeito que tenha ambições mais literárias. Uma documentação do processo seria extremamente útil, observou Luciana, tanto para avaliarmos nosso impacto, quanto para criarmos um modelo replicável. Então está decidido, concluiu Rodrigo, levantando-se com energia renovada. Amanhã mesmo iniciamos os preparativos práticos. Luciana, você coordenará a equipe pedagógica. Professor, o senhor será nosso consultor filosófico e metodológico. Eu garantirei os recursos e removerei obstáculos burocráticos. Quando se despediram no saguão do edifício, Luciana sentiu-se tomada por uma mistura de emoções: esperança, apreensão, entusiasmo e, acima de tudo, uma profunda sensação de propósito renovado. Ao lado dela, seu Geraldo parecia mais jovial e energizado do que quando o conhecera. É incrível como a vida nos surpreende, não é? Comentou o professor, enquanto aguardavam o elevador. 3 desconhecidos se encontram por acaso e, de repente, estão unidos por um propósito comum que pode transformar inúmeras vidas. Será que foi realmente por acaso?
Perguntou Luciana com um sorriso enigmático. O velho professor apenas sorriu em resposta, seus olhos brilhando com a sabedoria de quem já viveu o suficiente para saber que, às vezes, os maiores milagres da vida vêm disfarçados de coincidências cotidianas. As primeiras semanas do projeto Conexão Digital foram uma mistura de entusiasmo contagiante e desafios inesperados. A Universidade Federal havia cedido o prédio mencionado por Beatriz, uma construção de 2 andares no limite do campus, próximo ao Morro do Horácio. O local anteriormente utilizado para projetos de extensão desativados estava em condições precárias, necessitando de reformas substanciais. Rodrigo, fiel à sua palavra, mobilizou uma equipe de engenheiros e arquitetos para transformar o espaço em tempo recorde. As paredes descascadas ganharam cores vibrantes, a fiação antiga foi completamente substituída e cada sala foi equipada com tecnologia de ponta. Computadores, tablets, projetores interativos e uma conexão de internet de alta velocidade. Luciana conseguiu recontatar quase toda a equipe original do projeto Harmonia. Educadores, assistentes sociais e psicólogos que haviam sido dispersados pelo fim do financiamento anterior, agora retornavam, atraídos não apenas pelos salários competitivos oferecidos pela Tecvisão, mas principalmente pela oportunidade de retomar um trabalho que amavam. Em uma ensolarada manhã de sábado, 3 semanas após a reunião no escritório da Tecvisão, o centro estava pronto para sua inauguração. Crianças e adolescentes do Morro do Horácio, muitos dos quais haviam participado do projeto anterior, formavam uma fila ansiosa na entrada, acompanhados por familiares curiosos. Ainda não acredito que conseguimos fazer tudo isso em tão pouco tempo, comentou Luciana, ajustando um cartaz de boas-vindas no saguão principal. Ao seu lado, Beatriz organizava kits de material que seriam distribuídos aos novos alunos, cada um contendo, além de cadernos e lápis, um tablet especialmente desenvolvido pela equipe de Rodrigo, robusto, intuitivo e carregado, com aplicativos educacionais. A velocidade com que tudo aconteceu é impressionante, concordou Beatriz, mas o mais surpreendente é ver meu avô tão revitalizado. Parece que rejuvenesceu 10 anos desde que este projeto começou. De fato, seu Geraldo circulava pelo espaço com uma energia que desafiava sua idade, explicando a filosofia do projeto para os educadores recém-chegados, suas mãos gesticulando animadamente enquanto falava sobre a importância de equilibrar tecnologia e humanismo. Rodrigo, por sua vez, mantinha-se discretamente afastado, observando os preparativos finais com uma expressão contemplativa. Vestido de forma casual, jeans e camisa polo, um visual raramente associado ao poderoso CEO, ele parecia simultaneamente deslocado e profundamente conectado com o ambiente. Nervoso? Perguntou Luciana, aproximando-se dele com 2 copos de café. Curiosamente, sim, admitiu Rodrigo, aceitando a bebida. Passei os últimos 15 anos liderando uma empresa de tecnologia, apresentando projetos multimilionários para investidores, e nunca senti o nervosismo que estou sentindo agora. Porque aqui o resultado realmente importa em um nível pessoal, observou ela, com uma compreensão que o surpreendeu. Não são apenas métricas de sucesso em um relatório trimestral. Rodrigo assentiu, impressionado com a perspicácia dela. Exatamente. Aqui, falhar não significa apenas perder dinheiro ou participação de mercado. Significa desapontar pessoas reais, crianças que depositaram confiança no que prometemos. Não vamos falhar, afirmou Luciana com uma convicção que vinha de anos trabalhando na linha de frente de projetos sociais. Haverá obstáculos, ajustes necessários, momentos de dúvida, mas não falharemos. Às 10 horas em ponto, as portas foram oficialmente abertas. Crianças entre 7 e 16 anos entraram timidamente a princípio, muitas reconhecendo Luciana e correndo para abraçá-la. Os pais e responsáveis olhavam ao redor com uma mistura de admiração e desconfiança. A maioria deles, acostumada a promessas, não cumpridas por parte de instituições e projetos sociais que apareciam e desapareciam da comunidade. Dona Zuleide,
Uma senhora de 62 anos que criava sozinha 3 netos após a filha ter partido para tentar a vida no exterior, aproximou-se de Luciana com olhos avaliadores. "É bom te ver de volta, professora", disse ela, sua voz carregando o sotaque característico do interior da Bahia, de onde viera décadas antes. As crianças sentiram muito a sua falta quando aquele outro projeto acabou. "Também senti falta deles, dona Zuleide", respondeu Luciana sinceramente. "Mas desta vez, prometo que será diferente. Temos parceiros fortes e um compromisso de longo prazo." A senhora olhou ao redor, notando os equipamentos sofisticados e a estrutura impecável. Tudo muito bonito, muito chique. Mas quanto tempo vai durar? Os meninos mal se recuperaram da decepção da última vez. A pergunta direta e carregada de ceticismo fez Luciana hesitar. Foi Rodrigo quem se aproximou, estendendo a mão para a senhora. "Rodrigo Albuquerque, senhora. Sou um dos responsáveis por este projeto", apresentou-se ele, com uma humildade que surpreendeu Luciana. Sua preocupação é mais que justificada. Promessas são fáceis de fazer, difíceis de cumprir. Por isso, não estamos pedindo confiança imediata, apenas uma chance de demonstrar com ações consistentes que este projeto veio para ficar. Dona Zuleide o examinou de cima a baixo, como só uma avó experiente sabe fazer. "Você não parece do tipo que frequenta a comunidade", observou ela sem rodeios. "E não sou", admitiu Rodrigo, com um sorriso sincero. "Passei anos em salas de reunião e conferências internacionais, esquecendo-me do mundo real. Estou aqui para aprender tanto quanto para ensinar." Algo na honestidade crua da resposta pareceu satisfazer a senhora. Ela assentiu levemente e então se voltou para os netos, que já exploravam animadamente os tablets dispostos em uma das mesas centrais. A manhã transcorreu em um turbilhão de atividades. As crianças foram divididas em grupos por idade, liderado por um educador que combinava atividades tecnológicas com dinâmicas presenciais. Em uma sala, adolescentes aprendiam os fundamentos de programação através de jogos. Em outra, crianças menores criavam histórias coletivas usando um software de narrativa interativa. Seu Geraldo circulava entre as salas, observando com evidente satisfação a materialização de teorias que havia desenvolvido décadas antes. Ocasionalmente, sentava-se ao lado de uma criança, fazendo perguntas simples sobre o que estavam aprendendo, maravilhado com a intuição natural que demonstravam, com tecnologias que para ele ainda pareciam quase mágicas. Por volta do meio-dia, quando uma pausa para almoço comunitário foi anunciada, Beatriz reuniu Luciana, Rodrigo e seu Geraldo em uma pequena sala de reuniões. "Precisamos documentar isso adequadamente", disse ela, ligando seu notebook. "O que estamos vivenciando aqui hoje é excepcional não apenas pelos resultados imediatos, mas pelo processo que nos trouxe até aqui." "A pesquisadora incansável", brincou seu Geraldo com evidente orgulho da neta. "Mais que pesquisa acadêmica, vovô, estou pensando em um livro que possa inspirar iniciativas semelhantes em outros lugares. A história dos 3 estranhos que se encontraram por acaso e criaram algo transformador." "Não sou muito de aparecer em histórias", comentou Luciana, ligeiramente desconfortável. "Nenhum de nós é", concordou Rodrigo. "Mas Beatriz tem razão. O que importa não somos nós individualmente, mas o processo que nos uniu e o que estamos construindo juntos." Beatriz abriu um documento em seu computador, revelando um esboço já bastante desenvolvido. "Venho trabalhando nisso desde nosso encontro na universidade. Com a permissão de vocês, gostaria de transformar isso em um livro que documente não apenas a metodologia do projeto, mas a jornada humana por trás dele." Enquanto discutiam a proposta de Beatriz, uma comoção do lado de fora chamou sua atenção. Vozes exaltadas vinham do saguão principal. Luciana foi a primeira a sair para verificar o que acontecia. No centro do saguão, um homem de terno, acompanhado por 2 seguranças, conversava rispidamente com a coordenadora administrativa que Rodrigo havia designado para o projeto. Ao ver Luciana, a coordenadora fez um gesto de alívio. "Este senhor insiste em falar com o senhor Albuquerque", explicou ela visivelmente nervosa.
Diz que é urgente e não pode esperar. Luciana reconheceu o homem como Carlos, o executivo que havia demonstrado preocupação durante a reunião na Tecvisão. Sua expressão tensa indicava que não trazia boas notícias. "Onde está Rodrigo?" exigiu ele, ignorando as apresentações. "Temos uma situação crítica que requer atenção imediata." "Estou aqui, Carlos", respondeu Rodrigo, que havia seguido Luciana até o saguão. "O que aconteceu de tão urgente que não poderia esperar até segunda-feira?" O executivo lançou um olhar desconfiado para as pessoas ao redor antes de responder, em voz baixa. "O conselho convocou uma reunião extraordinária para esta tarde. Vazou na imprensa que você redirecionou recursos significativos para este projeto social sem aprovação formal. Os acionistas estão em pânico. As ações caíram 4% só esta manhã." Rodrigo manteve a compostura, embora uma veia pulsasse em sua têmpora. "E isso justifica interromper a inauguração de um projeto educacional assustando crianças e suas famílias com seguranças e vozes alteradas." Carlos teve a decência de parecer constrangido, notando finalmente os olhares curiosos e apreensivos das crianças e pais que observavam a cena. "Desculpe a abordagem, mas a situação é grave. Sua presença na reunião é indispensável." Um silêncio tenso se estabeleceu. Luciana observava Rodrigo, vendo o conflito interno estampado em seu rosto. O executivo pragmático lutando contra o idealista recém-despertado. "Você vai ter que ir", disse ela suavemente, tocando seu braço. "Nós cuidamos de tudo por aqui." Seu Geraldo, que se aproximara silenciosamente, assentiu em concordância. "Às vezes precisamos enfrentar o sistema de dentro para poder transformá-lo." Rodrigo olhou ao redor. Para as crianças que brincavam alheias à atenção dos adultos. Para os educadores que implementavam com entusiasmo a metodologia que haviam desenvolvido juntos. Para o espaço que simbolizava a reconexão com seus ideais originais. "Diga ao conselho que estarei lá", respondeu finalmente a Carlos. "Mas não antes das 3. Tenho compromissos aqui que não posso nem vou abandonar." O executivo parecia prestes a protestar, mas algo na determinação de Rodrigo o deteve. Com um breve aceno, retirou-se, acompanhado pelos seguranças. Quando eles saíram, Rodrigo se voltou para Luciana e seu Geraldo com uma expressão determinada que não deixava dúvidas sobre sua resolução. Independente do que aconteça naquela reunião, este projeto continuará, mesmo que eu tenha que financiá-lo com recursos pessoais. "Você sabia que enfrentaria resistência", observou seu Geraldo com a sabedoria de quem já viu muitas batalhas institucionais. "Sabia", confirmou Rodrigo, "mas subestimei a velocidade da reação. Eles estão com medo, não apenas das implicações financeiras, mas da mudança de paradigma que este projeto representa." "E você?", perguntou Luciana, estudando-o atentamente. "Está com medo?" Sorriso lento se formou no rosto de Rodrigo. "Pela primeira vez em muitos anos, não. Estou preocupado, sim, ansioso, certamente. Mas não tenho medo, porque finalmente estou fazendo algo que faz sentido em um nível mais profundo do que balanços e projeções de mercado." Naquele momento, uma garotinha de aproximadamente 8 anos se aproximou timidamente do grupo. Em suas mãos, segurava um tablet com um desenho colorido na tela. Uma representação simples, mas tocante, de 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher de cabelos cacheados, um senhor de cabelos brancos e um homem de terno. "Fiz para vocês", disse ela, estendendo o tablet para que pudessem ver melhor. "A professora disse que vocês são os anjos da guarda do nosso projeto." Luciana se agachou para ficar na altura da menina. "Está lindo, Clara, mas nós não somos anjos, somos apenas pessoas tentando fazer a diferença." A menina inclinou a cabeça, considerando a resposta. "Minha avó diz que anjos são pessoas que Deus manda quando a gente mais precisa. Então vocês são anjos, sim." A simplicidade profunda da observação deixou os 3 momentaneamente sem palavras. Rodrigo, especialmente, parecia tocado além do que poderia expressar. "Posso imprimir para vocês?"
ofereceu a menina, já manipulando o tablet com a desenvoltura, típica de sua geração. Adoraríamos, respondeu Rodrigo, recuperando a voz. Na verdade, se você permitir, gostaria de levar uma cópia para mostrar a algumas pessoas importantes esta tarde. Enquanto a impressora no canto da sala zumbia suavemente, produzindo cópias do desenho infantil, os três se entreolharam, cada um processando à sua maneira o significado daquele momento. Acho que acabamos de receber nosso amuleto de proteção para os desafios que virão, comentou seu Geraldo, seus olhos brilhando com emoção contida. E nosso lembrete do que realmente importa, acrescentou Luciana. Rodrigo pegou uma das cópias impressas, olhando para o desenho simples com uma reverência quase solene. Isso, disse ele, dobrando cuidadosamente o papel e guardando-o no bolso interno do paletó. Vai para a sala do conselho comigo. A sala do conselho da Tecvisão, localizada no último andar da sede em São Paulo, era um monumento à elegância corporativa. Mesa de madeira nobre, cadeiras de couro italiano, painéis acústicos importados e uma vista panorâmica da metrópole criavam o ambiente perfeito para decisões que movimentavam milhões. Naquela tarde de sábado, os 12 membros do conselho estavam presentes, alguns fisicamente, outros por videoconferência. Uma convocação extraordinária que sublinhava a gravidade da situação. Quando Rodrigo entrou, o silêncio que se estabeleceu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Ele havia trocado as roupas casuais que usara na inauguração do projeto por um terno sóbrio, mas mantinha no bolso o desenho feito por Clara. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos em um sábado, iniciou ele, tomando seu lugar na cabeceira da mesa. Entendo a preocupação que motivou esta reunião extraordinária. Preocupação é um eufemismo, Rodrigo, interrompeu Victor Mendes, o mais antigo membro do conselho e um dos primeiros investidores da Tecvisão. Estamos falando de uma queda significativa no valor das ações, provocada por rumores de que você está desviando recursos corporativos para projetos filantrópicos não aprovados pelo conselho. Não são rumores, Victor, respondeu Rodrigo, com surpreendente tranquilidade. Estamos de fato investindo em um projeto educacional em Florianópolis, um projeto piloto que combina nossa tecnologia com metodologias pedagógicas inovadoras para atender comunidades vulneráveis. E por que não fomos consultados? Questionou Márcia Teixeira, representante de um grupo de investidores internacionais. Decisões que impactam os resultados financeiros da empresa precisam ser aprovadas por este conselho. Porque sabia que vocês diriam não, respondeu Rodrigo com honestidade direta. Vocês avaliariam o projeto exclusivamente pela métrica do retorno financeiro imediato, ignorando seu potencial de transformação social e, sim, também de inovação tecnológica e desenvolvimento de novos mercados. Um murmúrio de desaprovação percorreu a sala. Carlos, que permanecera em silêncio até então, entregou a cada membro uma pasta com análises financeiras. Os números não mentem, disse ele, assumindo seu papel de diretor financeiro. O desvio de recursos para este projeto, somado à reação negativa do mercado, pode comprometer nossas metas para o trimestre. Rodrigo observou os conselheiros examinarem os relatórios, seus rostos gradualmente endurecendo com preocupação ou indignação. Era o momento que temia, e, simultaneamente, para o qual se preparara desde que decidira embarcar nesta jornada. Antes de prosseguirmos com análises exclusivamente financeiras, disse ele, levantando-se, gostaria de apresentar algo diferente. Ele conectou seu notebook ao sistema de projeção da sala e iniciou uma apresentação que havia preparado durante o voo de Florianópolis a São Paulo. As primeiras imagens mostravam crianças do Morro do Horácio interagindo com os tablets e sistemas desenvolvidos pela Tecvisão. O que vocês estão vendo não é apenas um projeto social, explicou Rodrigo enquanto avançava nos slides. É um laboratório vivo de inovação. Estas crianças estão testando interfaces que podem revolucionar como nossos produtos são utilizados em contextos educacionais. Estão identificando limitações e possibilidades
que nossos desenvolvedores em seus ambientes controlados jamais perceberiam. Ele passou para gráficos e análises preliminares. Em apenas um dia de operação, já coletamos dados valiosos sobre usabilidade, engajamento e adaptabilidade de nossos sistemas em condições reais. Dados que normalmente levariam meses para obter em grupos de teste convencionais. Victor Mendes ajustou os óculos, seu interesse profissional momentaneamente sobrepondo-se à indignação. Está sugerindo que este projeto tem potencial comercial? Estou afirmando que ele tem, respondeu Rodrigo, avançando para slides que mostravam projeções de mercado. O setor educacional público brasileiro representa um mercado potencial de bilhões de reais, praticamente inexplorado por soluções tecnológicas verdadeiramente adaptadas à sua realidade. O que estamos desenvolvendo em Florianópolis pode se tornar o padrão para escolas públicas em todo o país. A atmosfera na sala mudou sutilmente. Os conselheiros agora olhavam para os números com renovada atenção. Rodrigo sabia que havia capturado seu interesse, mas também sabia que isso não seria suficiente. Porém, continuou ele, sua voz assumindo um tom mais pessoal, mesmo que não houvesse potencial de lucro, mesmo que este fosse exclusivamente um projeto social, eu defenderia sua importância para o futuro da Tecvisão. Ele pausou a apresentação, mostrando a última imagem, uma fotografia de Luciana, seu Geraldo e ele próprio, cercados por crianças sorridentes na inauguração do centro. Quando fundei esta empresa, 15 anos atrás, não sonhava apenas com lucros e valorização de mercado. Sonhava em transformar vidas através da tecnologia, em democratizar o acesso ao conhecimento. Em algum momento do caminho, perdemos essa visão em meio a metas trimestrais e expansões agressivas. Márcia Teixeira cruzou os braços, visivelmente impaciente. Histórias inspiradoras não pagam dividendos, Rodrigo, mas criam legados, rebateu ele, e atraem os melhores talentos, e geram lealdade de clientes, e inspiram inovação genuína. Ele retirou do bolso o desenho de Clara e o colocou sobre a mesa de reuniões. Esta manhã, uma menina de 8 anos que nunca havia tocado em um tablet antes de hoje, criou isto usando nosso software. Ela me chamou de anjo, junto com meus parceiros neste projeto. Eu, que nunca fui conhecido por minha bondade ou generosidade. A sala permaneceu em silêncio, os conselheiros divididos entre desconforto e curiosidade, com a direção inesperada da reunião. Senhoras e senhores, não estou pedindo que abandonem suas preocupações financeiras legítimas. Estou pedindo que expandam sua visão do que esta empresa pode ser, que vejam além do próximo relatório trimestral. Carlos pigarreou, retomando seu papel de voz da razão financeira. Rodrigo, ninguém aqui é contra a responsabilidade social, corporativa. Mas existem protocolos, processos de aprovação, análises de impacto que teriam engavetado este projeto por meses, se não anos, completou Rodrigo. Algumas oportunidades não podem esperar pela burocracia corporativa. Algumas conexões humanas acontecem em tempos e lugares inesperados, exigindo ação imediata. Victor Mendes, que permanecera pensativo durante o debate, finalmente falou. Você mencionou parceiros. Quem exatamente está envolvido neste projeto além da Tecvisão? A pergunta era perspicaz, típica do investidor veterano, que sempre buscava entender todos os ângulos antes de tomar decisões. Rodrigo hesitou por um momento, consciente de que a resposta poderia parecer ainda mais irregular aos olhos do conselho. Professor Geraldo Mendonça, um educador e filósofo que teorizou sobre tecnologia educacional muito antes de se tornar mainstream. E Luciana Ribeiro, uma pedagoga com experiência prática em projetos sociais. Ambos trouxeram expertises complementares que nossa equipe interna não possuía. E qual é seu relacionamento pessoal com esses indivíduos? Insistiu Victor, seu tom sugerindo que suspeitava de algo além de parcerias profissionais. Rodrigo respirou fundo, sabendo que havia chegado o momento da verdade completa. Professor Mendonça foi meu mentor na universidade. Foi ele quem me inspirou a fundar a Tecvisão, embora tenhamos perdido contato por muitos anos.
Luciana Ribeiro eu conhecia há apenas algumas semanas, quando havia ajudando o professor Mendonça na estrada, com um pneu furado. As sobrancelhas de Victor se ergueram em surpresa. Está me dizendo que redirecionou recursos corporativos para um projeto baseado em um reencontro casual com seu antigo professor? Posto dessa forma, soava ainda mais irregular do que Rodrigo temia, mas estava comprometido com a transparência total. Estou dizendo que o acaso me reconectou com valores fundamentais que haviam se perdido em minha jornada como CEO. E que esta reconexão coincidiu com uma oportunidade de negócios que estávamos negligenciando, por falta de uma perspectiva humanista. Um silêncio prolongado se seguiu. Os conselheiros trocaram olhares, alguns claramente céticos, outros pensativos. Finalmente, Márcia Teixeira rompeu o silêncio. Sua paixão é admirável, Rodrigo, mas este conselho tem responsabilidades fiduciárias. Precisamos de mais do que inspiração para aprovar retroativamente um investimento desta magnitude. Concordo, respondeu Rodrigo, surpreendendo-a. Por isso proponho o seguinte: vamos estabelecer métricas claras para avaliar o projeto após 3 meses. Métricas que incluam tanto o impacto social quanto o potencial de desenvolvimento de produtos comercializáveis. Se não atingirmos os objetivos estabelecidos, assumirei pessoalmente os custos. Você está disposto a arriscar seu próprio patrimônio neste projeto? Perguntou Carlos, claramente impressionado. Estou, confirmou Rodrigo sem hesitação. Porque acredito que ele representa não apenas o futuro daquelas crianças, mas o futuro da própria Tecvisão, uma empresa que reconecta tecnologia e humanidade. Victor Mendes, o decano do conselho, inclinou-se para a frente, estudando Rodrigo atentamente. Em 15 anos neste conselho, nunca o vi tão apaixonado por um projeto. Isso por si só merece nossa atenção. Ele virou-se para os demais conselheiros. Proponho que concedamos a Rodrigo os 3 meses que solicita, com métricas claras e supervisão regular. Não porque acreditamos cegamente na viabilidade comercial do projeto, mas porque confiamos no julgamento do homem que transformou uma startup em uma das maiores empresas de tecnologia do país. A proposta de Victor foi recebida com acenos de concordância de vários conselheiros. Outros permaneciam céticos, mas não abertamente hostis. Após uma breve discussão sobre os detalhes da supervisão e das métricas, o Conselho aprovou por maioria a continuação do projeto, sob condições específicas. Enquanto a reunião se encerrava e os conselheiros se dispersavam, Victor Mendes permaneceu para uma palavra em particular com Rodrigo. Você está jogando um jogo perigoso, comentou o investidor veterano. Misturar negócios com sentimentalismo raramente termina bem. Não é sentimentalismo, Victor, corrigiu Rodrigo. É propósito. E talvez seja exatamente o que estava faltando, não apenas para mim, mas para a empresa como um todo. O velho investidor estudou Rodrigo por um momento. Sabe por que apoiei sua proposta, mesmo com todas as irregularidades procedimentais? Rodrigo negou com a cabeça. Porque reconheci em seus olhos hoje o mesmo brilho que tinha quando o conheci, 15 anos atrás. Um jovem obstinado com uma visão que ia além de simplesmente ganhar dinheiro. Victor sorriu levemente. Esse brilho havia desaparecido nos últimos anos. É bom vê-lo de volta. Com um breve aperto de mão, Victor se retirou, deixando Rodrigo sozinho na sala de reuniões. Do alto do arranha-céu, ele contemplou a cidade que se estendia abaixo, pensando na comunidade muito diferente onde havia passado a manhã. Pegando o telefone, discou um número que já começava a se tornar familiar. Luciana? Tenho notícias. Enquanto isso, em Florianópolis, o centro educacional continuava em plena atividade, mesmo após o horário previsto para encerramento. Muitas crianças relutavam em ir embora, fascinadas pelas possibilidades que os novos equipamentos ofereciam. Seus pais, inicialmente céticos, agora observavam com admiração o entusiasmo dos filhos. Luciana e seu Geraldo supervisionavam o encerramento das atividades quando o telefone dela tocou. Afastando-se um pouco, ela atendeu a ligação de Rodrigo, ouvindo atentamente seu relato sobre a reunião do conselho. Conseguimos uma aprovação condicional, explicou ele. Temos 3 meses para aprovar o valor do projeto.
tanto em termos sociais quanto comerciais. 3 meses é pouco tempo, observou Luciana, preocupada. É mais do que teríamos se seguíssemos os protocolos convencionais, respondeu Rodrigo. E estou confiante de que o que estamos construindo falará por si mesmo. Depois de discutirem brevemente os próximos passos, Luciana desligou e voltou para onde seu Geraldo conversava com Beatriz, que havia passado o dia documentando cada aspecto da inauguração. Boas notícias? Perguntou o professor, notando a expressão pensativa de Luciana. Mistas, respondeu ela, resumindo a conversa com Rodrigo. Temos um prazo definido agora e expectativas específicas para cumprir. Prazos e expectativas são parte de qualquer projeto sério, comentou seu Geraldo, com a serenidade de quem já navegou por muitas águas turbulentas. O importante é que temos uma oportunidade genuína de criar algo significativo. Beatriz, que digitava furiosamente em seu notebook, ergueu os olhos. Isso torna nossa história ainda mais interessante. A tensão entre idealismo e pragmatismo, entre valores corporativos e humanistas. Não estamos escrevendo uma novela, Bea, lembrou Luciana, embora com um sorriso afetuoso. Toda grande transformação começa como uma história, respondeu Beatriz, sem se abalar. E esta tem todos os elementos de um clássico. Encontros casuais, reconexões improváveis, obstáculos aparentemente intransponíveis e personagens complexos buscando redescobrir seus valores essenciais. Seu Geraldo riu suavemente, colocando um braço em volta dos ombros da neta. Minha querida roteirista, sempre encontrando narrativas onde outros veem apenas eventos cotidianos. Mas havia verdade nas palavras de Beatriz, e todos sabiam disso. O que havia começado como um simples gesto de bondade na beira de uma estrada estava se transformando em uma história de proporções muito maiores, entrelaçando vidas e instituições de maneiras inesperadas. Enquanto arrumavam o espaço para encerrar o dia, Luciana encontrou o tablet que Clara havia usado para fazer seu desenho. A menina havia deixado aberto um novo projeto, uma composição mais elaborada, mostrando não apenas os 3 anjos, mas também outras crianças, todas conectadas por linhas coloridas que formavam uma intrincada teia. No centro da teia, a pequena artista havia escrito em letras infantis, mas perfeitamente legíveis: Família Conexão Digital. Luciana chamou seu Geraldo e Beatriz para verem a imagem. Os 3 ficaram em silêncio por um momento, contemplando a profunda intuição contida no desenho infantil. Acho que Clara entendeu melhor que todos nós o que estamos construindo aqui, comentou seu Geraldo finalmente. Não é apenas um projeto educacional, ou uma oportunidade de negócios, ou mesmo uma reconexão com valores perdidos. É uma nova forma de família, unida não por sangue, mas por propósito compartilhado. Beatriz tirou uma foto da tela do tablet com seu celular. Isso vai para o livro, com certeza. Às vezes, as maiores verdades vêm das fontes mais inesperadas. Enquanto deixavam o centro, o sol se punha sobre Florianópolis, tingindo o céu com tons alaranjados que se refletiam na baía. As luzes do Morro do Horácio começavam a pontilhar a encosta, cada uma representando uma família, uma história, uma vida que poderia ser transformada pelo que haviam iniciado naquele dia. Em São Paulo, Rodrigo deixava o edifício da Tecvisão, carregando consigo não apenas a aprovação condicional do Conselho, mas também uma renovada clareza de propósito. Em seu bolso, o desenho de Clara servia como um lembrete tangível do que realmente importava, além de planilhas, além de métricas, além de valores de mercado. Os 3 haviam entrado em uma encruzilhada e, juntos, escolhido um caminho, incerto, mas profundamente significativo. O que viria a seguir, nenhum deles poderia prever com certeza. Mas tinham algo mais valioso que certezas. Tinham uns aos outros um propósito compartilhado e a coragem de seguir adiante, independentemente dos obstáculos que encontrassem pelo caminho. 3 meses podem passar como um suspiro ou uma eternidade, dependendo da perspectiva. Para a equipe do projeto Conexão Digital, foram ambos simultaneamente. Dias intensos que se fundiam uns nos outros em um turbilhão de atividades, desafios e pequenas vitórias cotidianas.
Em uma ensolarada manhã de quarta-feira, exatamente 90 dias após a inauguração do centro, Luciana chegou mais cedo que o habitual. Gostava desses momentos de quietude antes que o espaço se enchesse com as vozes animadas das crianças e o zumbido constante de atividades. Caminhando pelos corredores, observou como o lugar havia evoluído em tão pouco tempo. O que começara como um prédio reformado às pressas, agora exibia a personalidade única do projeto. As paredes, antes de cores neutras, estavam decoradas com murais criados pelas próprias crianças, combinando arte tradicional e digital. Cada sala temática refletia os interesses e necessidades específicos dos diferentes grupos etários. O laboratório de robótica, uma adição recente, já mostrava os resultados impressionantes das oficinas conduzidas por engenheiros voluntários da TechVisão. Mais significativa, porém, era a transformação invisível, o espírito do lugar, a confiança crescente das crianças, o envolvimento cada vez maior das famílias, a integração gradual com a comunidade universitária vizinha. O projeto havia se enraizado organicamente, crescendo além das expectativas iniciais. Pensativa tão cedo, a voz familiar de seu Geraldo interrompeu suas reflexões. O professor, que completara 73 anos na semana anterior, demonstrava uma vitalidade renovada que seus próprios familiares comentavam com admiração. Só absorvendo tudo antes da reunião desta tarde, respondeu Luciana, referindo-se ao encontro decisivo com o Conselho da TechVisão, que determinaria o futuro do projeto. Seu Geraldo assentiu, compreensivo. Nos últimos 3 meses, ele se tornara não apenas um colaborador, mas um amigo e mentor para Luciana. Suas conversas diárias, misturando filosofia prática e estratégias pedagógicas, haviam criado um vínculo que transcendia a parceria profissional. Nervosa? Perguntou ele, enquanto caminhavam juntos em direção à pequena cozinha comunitária. Curiosamente, não, respondeu ela, percebendo a verdade em suas próprias palavras. Fizemos tudo o que podíamos. Os resultados estão aí para quem quiser ver. O que acontecer agora não diminui em nada o que já construímos. O velho professor sorriu, orgulhoso de sua evolução. Quando se conheceram na estrada 3 meses, antes Luciana era uma profissional talentosa, mas fragilizada pelas circunstâncias. A perda do emprego, a incerteza financeira, o sentimento de ter falhado com as crianças que atendia. Agora irradiava uma confiança serena, que vinha não de arrogância, mas de propósito realizado. Sabe o que mais me impressiona no que construímos aqui? Comentou seu Geraldo, enquanto preparavam café. Não são os resultados mensuráveis, embora sejam notáveis. É como este projeto se tornou um ecossistema autoalimentado de generosidade e conhecimento. Luciana concordou, pensando nos inúmeros exemplos que haviam testemunhado. Adolescentes, que inicialmente vinham apenas para usar os computadores agora, voluntariavam-se para ensinar os menores. Pais que mal sabiam ler estavam participando de oficinas de alfabetização digital. Professores universitários ofereciam seu tempo livre para atividades especializadas. Funcionários da TechVisão, inspirados pelo exemplo de Rodrigo, revezavam-se como mentores voluntários. É como você sempre diz, observou ela, servindo 2 xícaras de café. Bondade gera bondade. Em escala exponencial, completou seu Geraldo, seus olhos brilhando. Como aquela menina, Clara, profetizou em seu desenho, uma família conectada por propósito, não por obrigação. Enquanto conversavam, Beatriz chegou, carregando seu inseparável notebook e uma pilha de documentos impressos. Nos últimos meses, a neta de seu Geraldo havia se tornado uma presença constante no projeto, dividindo seu tempo entre a conclusão de sua tese de doutorado e a documentação meticulosa de cada aspecto do Conexão Digital. Bom dia, escritores. Matutinos, cumprimentou ela alegremente. Trouxe as análises finais que Rodrigo pediu para a reunião. Os números são ainda melhores do que esperávamos. Ela espalhou gráficos e tabelas sobre a mesa, índices de frequência, evolução, no desempenho escolar, avaliações de professores, feedback das famílias, dados de usabilidade dos sistemas, métricas de engajamento.
Cada documento contava uma parte da história de sucesso que haviam construído juntos. Impressionante, comentou Luciana, examinando um gráfico que mostrava a melhoria no desempenho escolar das crianças participantes. 90% dos alunos apresentaram avanço significativo em pelo menos 2 disciplinas. E não estamos falando apenas de notas, acrescentou Beatriz apontando para outro relatório. Os professores das escolas relatam melhoras em concentração, participação e autoconfiança. Isso vai muito além do que poderíamos medir quantitativamente. E quanto ao potencial comercial? Perguntou seu Geraldo, consciente de que este seria um ponto crucial na reunião com o conselho. Também superou expectativas, respondeu Beatriz, selecionando outro conjunto de documentos. A equipe de desenvolvimento incorporou mais de 300 sugestões de melhorias baseadas no feedback das crianças. 2 patentes já foram solicitadas para inovações específicas desenvolvidas durante o projeto. E o mais impressionante, 3 secretarias municipais de educação já manifestaram interesse formal na plataforma. O dia transcorreu com a habitual intensidade. As crianças chegaram após a escola, enchendo o centro com energia e entusiasmo. Equipes de adolescentes trabalhavam em projetos de programação e robótica. Um grupo de mães participava de uma oficina de empreendedorismo digital. Na sala de música, um quarteto de cordas da universidade oferecia uma apresentação didática sobre instrumentos clássicos. Por volta das 4 da tarde, Rodrigo chegou. Nos últimos 3 meses, ele havia se tornado uma presença regular no projeto, dedicando pelo menos 2 dias por semana às atividades em Florianópolis, apesar de suas responsabilidades em São Paulo. A transformação em sua aparência e comportamento era notável para quem o conhecera antes. A expressão tensa e calculista dera lugar a um semblante mais relaxado e presente, e até mesmo sua postura corporal parecia menos rígida. "Como estão os nervos pré-reunião?" perguntou. Ele encontrando Luciana, seu Geraldo e Beatriz na pequena sala que funcionava como escritório administrativo. "Surpreendentemente calmos", respondeu Luciana. "E os seus?" "Tensos", admitiu Rodrigo, com um sorriso irônico. O que é curioso, considerando que passei 15 anos fazendo apresentações para acionistas e conselhos sem sentir nenhum frio na barriga. "A diferença é que agora você realmente se importa com o resultado", observou seu Geraldo perspicazmente. "Não apenas como um executivo defendendo números, mas como uma pessoa defendendo algo em que acredita profundamente." Rodrigo assentiu, reconhecendo a precisão da observação. "Exatamente. E a ironia é que, mesmo se o conselho decidir contra a continuidade do apoio corporativo, já decidi que seguirei financiando o projeto com recursos pessoais." A declaração não surpreendeu nenhum deles. Nos últimos meses, haviam testemunhado a transformação gradual mas profunda de Rodrigo, de um executivo focado primariamente em resultados para alguém que redescobria o significado de propósito e conexão humana. "Eles seriam loucos em não renovar o apoio", comentou Beatriz, gesticulando para os relatórios impressos. "Os resultados falam por si." "Em um mundo ideal, sim", concordou Rodrigo. "Mas nem sempre decisões corporativas são baseadas apenas em dados objetivos. Há políticas internas, agendas pessoais, visões conflitantes sobre o direcionamento estratégico da empresa. Independentemente da decisão deles", disse Luciana, "o que construímos aqui já é real e está mudando vidas. Ninguém pode tirar isso de nós." A videoconferência com o conselho da Tecvisão estava marcada para as 5 da tarde. Eles optaram por realizá-la do próprio centro, em vez de um ambiente corporativo, para que os conselheiros pudessem ver o projeto em pleno funcionamento. Às 16h55, Rodrigo, Luciana, seu Geraldo e Beatriz reuniram-se na sala de conferências improvisada. Através das janelas de vidro, podiam ver as crianças engajadas em diversas atividades no espaço principal, um testemunho vivo do impacto do projeto. Pontualmente às 5 horas, a tela na parede se iluminou, revelando os rostos sérios dos 12 membros do conselho, reunidos na sala de reuniões em São Paulo. Vitor Mendes, o conselheiro veterano que havia defendido o projeto 3 meses antes,
tomou a palavra. Boa tarde a todos. Estamos reunidos para avaliar os resultados do período probatório do projeto Conexão Digital e deliberar sobre sua continuidade como iniciativa oficial da Tecvisão. Nos 90 minutos seguintes, Rodrigo e a equipe apresentaram os resultados alcançados, responderam a perguntas detalhadas sobre aspectos financeiros, técnicos e pedagógicos e discutiram os planos de expansão para os próximos meses. A apresentação foi profissional e objetiva, mas também permeada por histórias pessoais e exemplos concretos que humanizavam os dados. Para finalizar, Rodrigo propôs algo inesperado. Senhoras e senhores do Conselho, em vez de concluirmos com mais gráficos e projeções, gostaríamos de apresentar algumas pessoas que podem falar melhor que qualquer um de nós sobre o impacto real deste projeto. Com um gesto, ele abriu a porta convidando para dentro da sala 3 jovens. Clara, a menina do desenho, agora com uma confiança que não demonstrava 3 meses antes. Pedro, um adolescente que havia descoberto no projeto sua vocação para a programação. E Dona Zuleide, a avó cética, que se tornara uma das mais ativas participantes das oficinas para adultos. Cada um falou brevemente sobre sua experiência no Conexão Digital. Clara mostrou, orgulhosa, um aplicativo educacional que havia ajudado a testar e aperfeiçoar. Pedro explicou como as mentorias técnicas haviam não apenas desenvolvido suas habilidades, mas expandido seus horizontes profissionais. Dona Zuleide, com a eloquência simples de quem viveu muito, falou sobre como o projeto havia trazido dignidade e esperança para uma comunidade acostumada a promessas não cumpridas. Quando terminaram seus depoimentos e deixaram a sala, um silêncio reflexivo pairou sobre a videoconferência. Até os conselheiros mais céticos pareciam tocados pelos relatos autênticos. Acho que falaram por si mesmos, comentou Rodrigo suavemente. Estes são apenas 3 exemplos entre centenas de vidas que estão sendo transformadas. Não estamos pedindo caridade ou filantropia superficial. Estamos propondo um novo modelo de negócios que combina impacto social genuíno com inovação tecnológica sustentável. Um modelo que pode reposicionar a Tecvisão não apenas como líder de mercado, mas como pioneira em um novo paradigma corporativo. Victor Mendes, que observara tudo com atenção particular, inclinou-se para a frente em sua cadeira. Rodrigo, quando você trouxe esta proposta há 3 meses, confesso que meu apoio foi mais um voto de confiança em você pessoalmente do que no projeto em si. Hoje, vejo que estava errado. O Conexão Digital não é apenas viável. É necessário, tanto para as comunidades que atende, quanto para o futuro da própria Tecvisão. Ele se virou para os demais conselheiros. Proponho não apenas a continuidade do projeto, mas sua expansão como um braço estratégico da empresa com orçamento dedicado e autonomia operacional. Márcia Teixeira, que havia sido uma das mais céticas 3 meses antes, surpreendentemente secundou a proposta. Concordo com Victor. Os resultados são convincentes, não apenas em termos sociais, mas também como laboratório de inovação e desenvolvimento de mercado. A Tecvisão tem uma oportunidade única de liderar um movimento que outras empresas inevitavelmente seguirão. Após uma breve deliberação, o Conselho votou unanimemente pela aprovação da proposta de Victor. O projeto Conexão Digital não apenas continuaria, mas seria expandido e integrado formalmente à estrutura corporativa da Tecvisão, com um orçamento significativamente ampliado e a perspectiva de replicação em outras cidades brasileiras. Quando a videoconferência terminou, Rodrigo, Luciana, seu Geraldo e Beatriz permaneceram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude do que haviam conquistado. Conseguimos, disse finalmente Beatriz, um sorriso amplo iluminando seu rosto. E não apenas a aprovação do Conselho. Provamos que é possível conciliar propósito social com viabilidade econômica. Provamos mais que isso, acrescentou seu Geraldo, com a sabedoria serena de quem vê além do imediato. Provamos que conexões humanas genuínas ainda são a força mais transformadora que existe.
que um simples gesto de ajuda na beira de uma estrada pode desencadear uma onda de mudanças que afeta centenas de vidas. E que nunca é tarde para redescobrir quem realmente somos e o que verdadeiramente importa, completou Rodrigo, sua voz carregando uma emoção que meses antes teria considerado imprópria para um CEO. Luciana observou os três com uma mistura de gratidão e admiração. Cada um, à sua maneira, havia sido essencial para a jornada que compartilharam. Seu Geraldo com sua sabedoria filosófica e humanismo inabalável, Beatriz com sua energia jovem e capacidade de documentar e comunicar a visão, Rodrigo com seus recursos e a coragem de redescobrir seu propósito original. "Sabe o que mais me impressiona em tudo isso?", disse ela, enquanto deixavam a sala de conferências e caminhavam em direção ao espaço principal, onde as crianças continuavam suas atividades, alheias à decisão corporativa que garantira o futuro do projeto. Como algo tão grandioso pode nascer de algo tão simples? Parar para ajudar alguém na estrada não é extraordinário. É o que qualquer pessoa decente faria. E ainda assim, daquele momento, nasceu tudo isso. Talvez seja exatamente por isso que funcionou, observou Rodrigo, porque começou com autenticidade, não com estratégia, com conexão humana genuína, não com planejamento corporativo. No espaço principal, Clara veio correndo ao encontro deles, segurando um tablet. "Deu certo? Eles gostaram da gente?", perguntou ansiosamente. "Deu muito certo", confirmou Luciana, abaixando-se para ficar na altura da menina. "Eles adoraram vocês." Clara sorriu, revelando a falta de um dente da frente. "Eu sabia. Ninguém resiste quando a gente fala com o coração, não é? Foi o que a tia Beatriz me ensinou antes da gente entrar lá. Sabe a lição", concordou seu Geraldo, trocando um olhar divertido com a neta. A menina então mostrou o que estava fazendo no tablet, uma nova versão de seu desenho original, agora muito mais elaborada. A família Conexão Digital havia crescido, incorporando dezenas de figuras interconectadas. "Está vendo? Agora tem mais gente, porque a família está crescendo", explicou ela com a lógica simples e profunda da infância. "E vai crescer ainda mais, não é?" "Vai sim, Clara", respondeu Rodrigo, surpreendendo a si mesmo com a certeza em sua voz. "Vai crescer mais do que podemos imaginar." 6 meses depois, a previsão de Rodrigo começava a se concretizar. O projeto Conexão Digital não apenas prosperava em Florianópolis, mas iniciava suas primeiras expansões. Um centro em São Paulo, outro em Recife, com planos para mais 5 cidades no ano seguinte. O modelo desenvolvido por eles havia se tornado referência nacional em inclusão digital humanizada, atraindo a atenção de educadores, empresários e formuladores de políticas públicas. Beatriz finalmente concluíra seu livro, documentando não apenas a metodologia do projeto, mas a jornada humana por trás dele. Intitulado Conexões que Transformam como 3 estranhos reimaginaram a educação digital no Brasil, o livro tornou-se rapidamente um best-seller, inspirando iniciativas semelhantes em diversos setores. Em uma tarde de outono, Luciana, Geraldo, Beatriz e Rodrigo reuniram-se na varanda da casa que haviam alugado conjuntamente em Florianópolis, um espaço que servia tanto como residência temporária quanto como local para planejamento estratégico, longe da agitação dos centros. Compartilhavam uma garrafa de vinho enquanto observavam o pôr do sol sobre a baía. "Recebi um convite interessante hoje", comentou Rodrigo, girando pensativamente a taça em suas mãos. "Uma conferência internacional sobre tecnologia e impacto social em Lisboa. Querem que apresentemos o Conexão Digital como estudo de caso." "Portugal. Sempre quis conhecer", exclamou Beatriz entusiasticamente. "Imaginem as possibilidades de expandir o modelo internacionalmente." "Um passo de cada vez, minha querida", aconselhou seu Geraldo, embora seus olhos brilhassem com a mesma empolgação. "Ainda temos muito a aprender e aperfeiçoar aqui." Luciana permaneceu silenciosa, contemplando como suas vidas haviam se entrelaçado de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto um ano antes. Ela, uma educadora desempregada. Seu Geraldo, um professor aposentado visitando a neta. Rodrigo,
um executivo desconectado de seus valores originais. Beatriz, uma estudante de doutorado em busca de seu tema definitivo. 4 pessoas que poderiam facilmente jamais ter se encontrado. No que está pensando? Perguntou Rodrigo, notando seu silêncio reflexivo. Em como a vida é surpreendente, respondeu ela simplesmente. E em como pequenos gestos podem desencadear transformações profundas. Como parar para ajudar um velho com um pneu furado? Sugeriu seu Geraldo com um sorriso travesso. Exatamente, concordou ela, erguendo sua taça em um brinde silencioso. Que ao acaso, ao destino, ou seja lá que nome se dê às forças misteriosas que aproximam pessoas e criam oportunidades inesperadas. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, os 4 amigos continuaram sua conversa, compartilhando ideias, sonhos e planos para o futuro. Não mais estranhos unidos por coincidência, mas parceiros ligados por um propósito comum e uma história compartilhada. Em algum lugar da cidade abaixo, nas casas simples do Morro do Horácio, nas salas modernizadas do centro educacional, nas escolas públicas agora equipadas com tecnologia acessível, centenas de crianças e famílias viviam realidades transformadas por aquele encontro casual na estrada. E assim, a história que começara com um simples gesto de bondade continuava a se desdobrar, ramificando-se em novas direções, tocando mais vidas, inspirando mais conexões. Uma história que, como Clara havia intuitivamente compreendido, era fundamentalmente sobre família, não a definida por sangue ou sobrenome, mas aquela criada por valores compartilhados, propósito comum e a capacidade profundamente humana de estender a mão a quem precisa, sem expectativa de retorno, simplesmente porque é o certo a fazer. Uma história que, como todas as melhores histórias, não tinha realmente um final, apenas novos capítulos esperando para serem escritos por aqueles inspirados a continuar sua mensagem de esperança, conexão e transformação. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos